Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Te convido a abrir a sua palavra num versículo que eu gosto muito, mas nunca preguei ele. Sofonias 3,17. Eu até citei lá hoje, mas só como uma citação. Sofonias. Se você não sabe, é um profeta, está na Bíblia, amém? Sofonias. É um nome bonito para você pôr no seu filho. Sofonias, vem aqui. Aí quando ele estiver pequeno, você chama só de Sof. Sof. Aham. Yahvé, vamos aquietar nosso coração agora, sentar todo mundo. Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em você, e com o seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória, louvores e júbilo, amém? Pai, nós te apresentamos o teu povo nessa noite, pedimos a tua graça, que o Senhor nos use, a glória do Senhor, que a tua palavra penetre ao ponto de separar nossas juntas e medulas, o nosso entendimento e razão humana para espiritual, nos dê o crescimento necessário para melhor servirmos ao Senhor, para mais frutificarmos para o teu reino, para mais combatermos com sabedoria o nosso inimigo e apropriarmos das promessas preciosas do Senhor, e assim seja para a tua glória, em nome de Jesus. Tema dessa noite: o Deus presente que se alegra em nós. Diga comigo: o Deus presente que se alegra em nós. Depois, se você resolver ler o livro de Sofonias, você não leu há muito tempo, é um livro pequeno, são só 3 capítulos, mas vale a pena do início ao fim. Você vai sentir um peso na alma, já te alerto logo. O povo não gosta muito de Sofonias, porque é pancadaria, é pesado quando você lê. É um livro curto, mas é muito intenso. Sofonias, ele profetizou durante o reinado do rei Josias, um tempo que, para variar, o povo de Israel estava mergulhado no pecado, na idolatria. O povo, né, rapaz, naquela época, na injustiça social e na indiferença espiritual. E aí Deus veio numa fúria, Deus veio com chicote na mão, Deus veio com muita força nos 3 capítulos de Sofonias. A mensagem maior de Sofonias, ou quase a única em grande parte, é o anúncio sombrio do dia do Senhor, o dia de justiça, de ira e desolação. Pastor, mas você quer que eu leia esse livro? Você vai pregar sobre ele? Sim. Sofonias, o que ele falou para o povo, cumpriu com o rei inimigo que veio logo em seguida, e foi um desastre para Israel. Foi mesmo como a morte, a tribulação violenta. Mas há muitos estudiosos que entendem que na visão que ele teve para Israel, ele também viu um novo céus, a nova terra, a nova Jerusalém. Linka muito com o Apocalipse. Então, quando Sofonias fala do dia da ira, do dia da desolação, ele fala de algo que ele previu e já aconteceu, mas ele remete ao que nós ainda esperamos. Ele fala de escuridão, angústia, medo, abandono, destruição. É uma leitura difícil, se você ler ela concentrada, mas é um alerta severo para nós, de que Deus é santo e é contra o pecado do seu povo. Não viva no pecado. Não queira conhecer o Deus tardio em se irar.
A Bíblia diz que ele é tardio em se irar, mas não diz que ele não vai se irar. Ai daquele que conhecer a ira do Senhor. Quando você lê o capítulo 1 de Sofonias, é todo juízo. Quando você lê o capítulo 2, é tudo advertência e pancada. Quando você lê a maior parte do 3, é repreensão e juízo divino. É uma boa leitura. Parece, quando você está lendo ali até a metade do capítulo 3, que não tem esperança. Nem para eles, nem para nós. É uma loucura. Mas aí é que eu sou apaixonado. É porque no meio de tudo isso, que parece que você não quer terminar de ler, você encontra Sofonias 3,17. É uma pérola em meio a tanta destruição e profecia ruim. É uma pérola das mais brilhantes em torno de todo o Velho Testamento, na minha visão. É um dos versículos mais acolhedores, mais deslumbrantes, que mais nos traz a fé, a segurança e a certeza em meio a tudo. Apesar de ser um mar de advertências, o livro de Sofonias, esse versículo se torna um farol, uma esperança em meio ao caos e à escuridão. Isso quer dizer que em meio a qualquer caos ou escuridão na minha vida ou na sua, Deus sempre terá uma promessa de escape. Não desanime, não se renda, não se entregue, não tire a sua vida, por mais tenebroso que sejam alguns dias. Então é como se de forma abrupta, como o sol que entra de manhã e rasga as nuvens de uma tempestade, o tom de Deus muda o seu povo. Isso me anima, porque eu também erro, eu também falho, você erra, você falha, nós atravessamos lutas e dificuldades, mas em algum momento da nossa história, por várias vezes, como o sol corta a tempestade e acaba com ela, Deus vai mudar o tom para a nossa vida. Deus vai mudar o tom para a nossa história. Deus vai mudar o tom dos nossos sonhos. Ele é o Deus que muda o tom. Ele é o Deus fabuloso. Nos versos finais do capítulo 3, ele para de falar, olha só que lindo, ele para de falar sobre o povo e começa a falar ao seu povo. Vou te esclarecer. Haverá momentos da nossa vida que Deus vai falar para nós. Aí é correção, despertamento, correção, despertamento, dureza, transformação na luta. Mas haverá momentos que Deus vai olhar e vai falar ao seu povo. Isso confirma Oséias, onde ele diz: eu te atraí ao deserto para falar para o povo. E ele diz na sequência: eu te atraí ao deserto para falar ao seu coração. Porque às vezes nós estamos tão agitados, tão corridos, tão para lá e para cá, que a gente não para mais para o secreto, a gente não para mais para ouvir Deus, a gente ora, só pede e vai embora. Aí ele fala: está na hora de eu trazer por amor você ao deserto, porque no deserto você vai parar, você vai gritar, você vai estar sozinho, então você vai me escutar. Quer um conselho? Quer evitar o deserto? Comece a falar logo com Deus. Antecipa e diz: Senhor, fala que teu servo, a tua serva ouve. Quem está entendendo? É fantástico. O que Deus diz é tão chocante, é tão terno, é tão cheio de amor nesse versículo, que nem parece que pertence ao livro de Sofonias. É nesse ponto que o clímax da redenção que encontramos se torna no 3,17 uma âncora para a nossa vida e para o nosso futuro. Que promessa é essa? Ou seja, em meio às cinzas do juízo de Deus, Ele vem e planta um jardim da graça. Aleluia! Você não deve ter entendido nada, não. Eu estou pregando baixo. Eu estou dizendo que nas cinzas do desemprego, da doença, do casamento ruim, da angústia, da depressão, Deus vai vir e vai plantar um jardim na sua vida. Recebe, irmão.
recebe as coisas boas. Isso tudo está nos 3 capítulos de Sofonia e atravessa as profecias, os séculos e chega até nós hoje como uma carta do amor divino endereçada a mim e a você. Sofonia se torna uma carta endereçada, porque ele nos alerta também que ainda haverá tribulação para a igreja, que ainda virá o dia do Senhor, o dia terrível do Senhor, que a justiça se manifestará para encerrar com tudo. A mesma alerta que ele deu é o mesmo para nós, mas o 3,17 que foi para eles é também para nós. E você sabe que eu sou tribulacionista. Nós vamos viver uma parte da tribulação, então seremos tirados. A Bíblia diz: se Deus não antecipasse o tempo, nem o seu povo resistiria ou suportaria aquele dia. Vamos desvendar 3 verdades aqui hoje, gloriosas para nós. Primeiro, vamos falar como se fosse para 2026, vamos antecipar, porque o culto do final do ano tem pouca gente, né, na virada do ano. Então vamos falar de 2026 e para o resto da vida. Para 2026, Deus estará em nosso meio, a sua presença será constante. Fala assim: no meu, da minha família, 2026, Deus estará em nosso meio, a sua presença será constante. Por isso, eu te convido, Deus, com todo respeito, ande no meio da minha casa, dos meus sonhos, do meu chamado, da minha saúde, da minha vida, dos meus relacionamentos, em nome de Jesus. Primeira coisa que Deus estará em nosso meio, é o que Ele fala, Sofonias, iluminado pelo Espírito do Senhor. A primeira promessa é a base de todas. Quero muito que você lê Sofonias, você entendeu o que eu estou falando. Quando você vai arrepiar nos 2 versículos, 2 capítulos e o metade do terceiro. Ele diz assim no versículo que eu li base: o Senhor, de vez em quando você projeta ele para mim, valeu. O Senhor, seu Deus, Yahvé, está em seu meio. Gente, isso é radical. O Deus que criou as galáxias, o Deus que sustenta o sol e a lua, o Deus do milagre e do impossível, criou tudo com um sopro, haja. Aquele cuja presença faz os anjos cobrirem as faces, Ele promete fazer morada em nós. Não, Ele não promete, Ele está fazendo morada em nós. Então Ele tem que estar no nosso meio. O que separa o homem e a mulher de Deus é o pecado. Se você pediu perdão, se você não está no pecado consciente e constante, Ele já está no nosso meio. Ele não é um Deus distante. Ele não é o Deus achando que a nossa vida é uma série para ficar assistindo de vez em quando. Não, Ele não está assim. Ele não está num trono longe. Ele habita em nós. Jesus falou: se vocês guardarem a minha palavra, eu e papai vamos vir e vamos morar aí dentinho. Sim ou não? Não, Deus está aqui, Deus está no meio da rotina, Deus está no meio das lutas, Deus está no meio das vitórias, Deus está no meio das nossas lágrimas, Deus está no meio das alegrias. Tem uma música nova aí, que como todas elas eu não sei cantar mesmo, mas eu acho que ela diz assim: nas noites mais sombrias, nas noites mais escuras. Quem pode me ajudar? A mesma voz. Dá o microfone aí, cadê vocês? Leva aí, merece. Foi classificada para a final. Canta para nós, que essa é a letra que eu estou falando aqui, eu acho. Canta. 1, 2, 3. Ajuda aí, galera.
onde em meio a tanta gente, tantas vezes nós nos sentimos inseguros e solitários. Essa é uma verdade, nos sentimos às vezes inseguros e sem valor, mas Sofonia 3,17, ele veio para mim nessa tarde como um abraço divino. Eu queria que fosse até você, um abraço divino, para despertar, para nos encorajar, para nos envolver na ternura e no amor extravagante de Jesus. Sinta-se abraçado por Jesus. Sinta que nas noites mais escuras Ele está lá. Quando ninguém mais te dá atenção ou vai te ouvir, Ele está lá. Quando você não tem mais voz e só lágrimas, Ele está dizendo: eu estou lá. Quando você acha que não vai caminhar mais, Ele está lá te levando no colo. Quando você acha que o deserto não acabar mais, Ele está lá preparando água para você. Ele está com você. O Senhor não é um Deus frio e impessoal, aquele Deus que os nossos pais ensinaram, que ficava sentado no trono com a barbona branca, olhando de cara fechada para nós. Quem já passou por isso? É assim. Você viu que foram os mais idosos que levantaram. É isso. Não. Deus é um Pai afetuoso, que interessa por cada milímetro da nossa vida. Cada milímetro da nossa vida. A ternura de Deus é magnífica, manifesta a presença, nos consola, nos acolhe, nos envolve. Quando nós achamos que estamos fortes, é porque Ele está nos abraçando, está nos acolhendo, está nos protegendo. Aleluia. O que significa para 2026 e para a sua vida toda isso que eu acabei de falar? O que significa? 4 coisinhas. Que nós não entraremos em janeiro de 2026 sozinhos. Vai entrar os boletos tudo atrás. Aí, misericórdia. É que o povo acha que ano novo pode rasgar tudo. Não, põe o pezinho lá. Na verdade, gente, você sabe que isso é só uma criação. Vai virar o ano, solta foguete, isso é bom demais, eu também gosto. Mas na verdade é tudo a mesma coisa. Você dorme, acorda, a vida é igual. Aí você vai transformar ela em Deus. Que nós não entraremos em janeiro sozinhos, que nós não enfrentaremos aquela reunião difícil sozinhos. Guarde isso. Que nós não passaremos por aquela consulta médica sozinhos. Ele vai estar lá, seja a notícia que for. Que nós não celebraremos as nossas conquistas sozinhos. Vem Deusão, só me guardou tanto, agora vamos dançar junto. Alguém está entendendo alguma coisa? Em cada um dos 365 dias que virão, a promessa de Deus é: eu estarei no vosso meio, Seara Viva. Lembra de Gideão? Escondido no lagar, se sentindo a sua casa menor de Israel, e ele é o menor da sua casa, um Zé Ninguém, fraco, abandonado. Qual foi a primeira coisa que o anjo disse para ele? O Senhor é contigo, homem valoroso. Fala para o seu irmão: o Senhor é contigo. Levanta essa cabeça. Fala com ele: o Senhor é contigo. 2026 será o ano da sua conquista, das suas vitórias. Gideão não se sentia valoroso, mas Deus o via. A presença de Deus redefiniu Gideão, que venceu com 300 homens, milhares de milhares. Um coach pode te redefinir? Pode, é bom, mas nada redefine tanto como a presença de Deus. Anote no seu coração: a presença de Deus em nosso 2026, em toda a nossa vida, não depende de como sentimos, mas de quem Ele é. Isso te anima? Não, isso me animou demais. E tem dia que a gente chora, tem dia que a gente está triste, né? A única coisa que eu não consigo é me olhar no espelho e achar feio. Mas o resto, eu tenho muitas variações. A humildade aqui é tudo. Então, eu tenho variações de tristeza como você. Eu sou ser humano, é ou não é? De medo às vezes, de angústia, nós lutamos, a gente vence em Deus.
Mas não interessa o sentimento, você tem que, quando tiver naquela situação, você fala, não interessa o que eu sinto, interessa o quem Ele é. Viva isso em 2026. Se aproprie disso de verdade. Segunda coisa, para 2026. Deus será poderoso para salvar o seu poder libertador. Fala, Deus é poderoso para salvar o seu poder libertador. É esse poder que acompanha Ele. Se Ele está dentro de nós, acompanha nós. O problema é que a gente não vive, a gente não expressa, a gente se rende à dor, se rende ao fracasso que momentâneo, se rende à falta de dinheiro, se rende ao medo. Parece que a gente só é abençoado se o dinheiro estiver chegando de montão. Não, tem muita gente com dinheiro de montão que não é abençoado, tem muita gente com dinheiro abençoado, tem muito pobre não abençoado, tem muito pobre abençoado. O que define a bênção não é dinheiro. Anote no seu coração, a presença de Deus não é passiva, ela não é simbólica, ela é uma presença ativa e poderosa. Deus não está dentro de você para passear com você, não, para conhecer praia, essas coisas, não. Deus conhece tudo, Ele criou. Deus está aí dentro, é para movimentar o poder, é para você usar o poder do Espírito Santo, é para você usar o poder das promessas, é para liberar a palavra de poder. É uma presença ativa e poderosa. Obrigado. Quando aqui fala que Ele vem salvar, a palavra salvar, olha que interessante, a palavra salvar no hebraico aqui é Yasha, que é a mesma raiz de Jesus e Yeshua, a mesma raiz. E o significado dela é, a palavra salvar é resgatar, libertar, livrar e dar vitória. Essa palavra contém tudo isso. Então quando ele fala assim, aqui no versículo, eu venho para salvar, poderoso para salvar, ele está dizendo, eu venho poderoso para te resgatar, eu venho poderoso para te libertar, eu venho poderoso para te livrar, e eu venho poderoso para te dar vitória. É isso que eu estou falando. Salvar aqui não é só salvação eterna, não. O significado é tudo isso. Você pode se apropriar de tudo isso, você pode viver tudo isso. Talvez Ele não vai, como Gideão, livrar eu e você de um exército inimigo, porque não tem, falando carnal. Mas talvez Ele vai nos livrar do exército da ansiedade que está atacando nossa mente. Mão de Deus, eu indo para Formosa sexta-feira de noite sozinho, eu não estou enxergando direito por causa da cirurgia que ainda está no tempo de recuperação, e eu estava indo. E aquele trem e tal, foi me dando uma crise de ansiedade. Eu não tenho isso não. Eu tinha visto falar, já aconselhei pessoas. Parece que meu coração ia sair para fora, vontade de parar o carro e sair correndo. Uma coisa, eu vou chegando aquilo dentro de mim, rapaz. E eu só lembrei da Bíblia. Oh Jesus, eu vou cumprir a palavra. Eu lanço sobre ti toda a ansiedade. Irmão, é incrível quando você usa a Bíblia com fé. Tirou com a mão. Chega a arrepiar, sem brincadeira. Olha, até o relógio está arrepiado. Aquele trem saiu, irmão, que delícia. Nossa, que alívio, eu estava desesperado, eu nunca tive isso. É um negócio ruim, parece que você não cabe dentro do ser, não é? Uma tensão, porque Deus queria me usar lá. E aí eu só falei, Senhor, é Bíblia, eu vou cumprir. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Toma, leva, e foi na hora. Talvez não é o exército, mas é salvação da ansiedade. Talvez seja te libertar, a salvação do cativeiro de um hábito que você não consegue vencer. Por exemplo, a pornografia, para homem e para mulher. Vocês acham que é só homem? Eu já falei que está assim de mulher nas pesquisas. Quantos hábitos ruins nós podemos ter que não conseguimos nos livrar dele? A mentirinha, hã? Quem é o pai da mentira e da mentirinha? É o capeta e o capetinha. Não adianta, tem crente que acha que a mentirinha para ajustar as coisas está tudo bem, que dá R$50 para o policial, está tudo certo. É, vocês estão por fora. Crente que mente todo dia vai dormir com a serpente. Queridos, não dá, nós temos que ser libertos dos hábitos que não agradam a Deus, os pecados de estimação.
E quando você sai, vem para a igreja, você amarra ele lá fora. Quando você sai do culto, você pega ele lá fora e vai embora. Tem alguém entendendo ou não? Tem até um livro, eu não li não, mas isso que é bom, Os Pecados de Estimação. É alguém que escreveu. Talvez quer te livrar a mim e você da escravidão de dívida. Tem pessoa que vive endividada desde que nasceu. A mãe não pagou o hospital e ele deve até hoje. Tem gente que só deve, só deve, só deve. Dever de vez em quando não é bom, mas acontece comigo, com você. Mas tem gente que parece que virou especialista em dever. E pôr a culpa no capeta. Talvez a liberdade é essa. Talvez seja de um relacionamento tóxico. Irmãzinha, irmãozinho, sai de namoro tóxico. Sai de noivado tóxico. Porque depois, casamento tóxico, você não pode sair mais não. Até que a morte os separe. Ou você mate ele. Que não pode. Deus está falando? Alguém aí? Diga, fala Deus. O namorado está do lado, não vai falar. Amizade tóxica. Só te manda pornografia, só fala xingamento. Não, mas é meu amigo desde a infância. Ou converte ou sai. Eu estou insistindo aqui porque é Deus falando aqui. Deus está falando aqui. Cuidado com as amizades tóxicas da sua escola. Não, mas ela é a menina mais legal da escola. Ela e o capeta. Amizade tóxica. Foge, foge e foge. Parente tóxico. Foge. Cunhado que só pega dinheiro emprestado. Foge. É sério, gente. Tem parente também que é um troço. E se você ganhar um dinheirinho, eles viram seu parente como nunca foi. Deus quer te libertar do medo do fracasso. Deus está me dizendo que algumas pessoas aqui dentro fracassaram mais de uma vez, agora tem medo de tentar. Ele está dizendo, 2026 é o ano de você baixar de novo. Eu estarei no vosso meio. A promessa é que o Deus que está no nosso meio tem o poder necessário para quebrar qualquer corrente, qualquer prisão, qualquer macumbaria, feitiçaria, qualquer coisa. Irmão, eu sempre alerto a igreja não leva a sério. Lá em Provérbios você vai achar, cuidado com a tal da inveja, é real e é ruim. Não sei se vou apanhar depois, mas lá em casa aconteceu um negócio esses dias impressionante. Eu gosto de cuidar das plantas, cuido, não sei nada, mas eu cuido. E vai dando certo, e ela está crescendo, e aí Daniela tinha um pinheiro desse tamanho, verdinho, lindo, ela enfeitou lá para o Levi, aquela criou a cidadezinha do Levi lá com banquinho, com tudo. Menino de Deus. E aí, movimento daqui, movimento dali. 6 horas da tarde, o pinheiro estava verdinho, 6 horas da manhã estava seco, secou até a raiz. Secou até os cupim debaixo dele. É sério. Se você falar para mim que isso é a natureza, se você visse ele verdinho, irmão, ele morreu. E não foi suicídio. Seco. Nós orou, sai inveja, sai palavra contrária. Você acha que inveja só vem de gente de fora? Vem de parente, vem de gente da igreja, vem de tudo quanto é canto. Olha para o seu irmão e fala, Não falei nada, eu só falei, o César é que tem maldade. Humanamente para eles era o fim. Para quem? Para o povo encurralado entre o mar vermelho e o exército, sim ou não? Como que atravessa o mar daqui lá? Como que enfrenta Faraó? Era o fim. Mas Moisés disse assim, não tem mais. Fica quietinho, na versão mineira da Bíblia. E vede o livramento que o Senhor que está em nosso meio trará a vós. Basta. O que nós estamos precisando é crer mais. O que nós estamos precisando é sair da teoria para a prática bíblica.
O que nós estamos precisando sair mais é de lembrar de Deus e falar mais com Deus antes de chorar, antes de receber a notícia e se render, antes de desesperar. Você fala, eu recebi a notícia dura, entrego minha vida nas tuas mãos, espero o teu milagre, o Senhor está no meio de mim. O Deus que estava no meio do povo de Israel não era apenas um espectador, Ele era poderoso para salvar, e Ele abriu o caminho onde não existia caminho. 2026 é o ano da abertura de caminhos onde não há caminhos visíveis, em nome de Jesus, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua família, nos seus filhos perdidos e meus, onde estiverem, na nossa saúde, nos nossos projetos, na nossa empresa, nos nossos concursos, trabalhos, relacionamentos, em tudo, em tudo, em tudo. Eu creio, eu viverei, em nome de Jesus. Quem vai viver comigo? É isso. Entre aspas, para cada mar vermelho que possamos encontrar em 2026, um problema que parece impossível, o seu Deus e o meu Deus que está em nosso meio, Ele é especialista em mar vermelho. Quem abriu um, abre todos. Quem abriu um, abre todos. Quem abriu o Jordão uma vez, abriu de novo. É o Deus que está em nosso meio. Isso não pode ser emoção, isso não pode ser porque eu estou falando, eu estou te ensinando, você precisa viver, declarar, colocar para fora, conhecer, entrar nas entranhas. A palavra é viva, então eu tenho que dar vida a ela, eu tenho que liberar ela. Nosso Senhor é a perfeita combinação nesse versículo, mas a perfeita de poder e ternura. Poder e ternura, Ele é forte, mas Ele não deixa de ser gentil, isso é maravilhoso. Deus é forte, poderoso, mas Ele é gentil. Ele se importa intimamente com cada um de nós. Cada um de nós. Terceira e última coisa, para 2026, a promessa de Sofonias: Deus se alegrará em nós, a sua paixão paternal. Diga, em 2026, Deus se alegrará em mim, a sua paixão paternal. Então Sofonias, em um único versículo, ele descreve tudo isso, para no final ele dizer: Deus se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Aqui, meus amados, minhas amadas, irmãos, chegamos à parte mais íntima e avassaladora da promessa. Ele não apenas habita conosco e não apenas nos salva, mas a Bíblia diz que Ele se alegrará, que Ele promete ter grande comunhão, que haverá júbilo, louvor e brados de vitória. Agora, pega comigo que eu vou te ensinar. O normal é nós pensarmos em Deus nos alegrando, ou nós nos alegrando em Deus, sim ou não? O que a gente mais pensa é nós nos alegrando em, é a maioria de nós, é o tempo todo, vou me alegrar em Deus, Senhor, Ele é a força, tal. O profeta, num versículo, ele inverte a direção, é Deus se alegrando em nós. Daqui um mês, você estudar todo dia, você vai entender. Não é nós nos alegrando em Deus, a promessa é Ele se alegrando. Gente, isso é tremendo demais. Isso é fora do normal. É você pensar que o Criador do universo, a santidade magnífica, o extraordinário, sem pecado, sem defeito, grandioso, Ele olha para nós, seus filhos, suas filhas, e o coração dele transborda de alegria em nós. Gente, se Ele habita em mim, se transborda de alegria em mim, eu só posso ter tristezas momentâneas. Não posso viver só triste, só depressivo, só angustiado. Não dá, eu preciso viver isso. Você merece viver isso em 2026. Eu quero que você viva isso. Eu desejo isso sobre você, em o nome de Jesus. Deus deseja isso sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Os céus se abrem nessa noite para dizer: vamos derramar sobre vocês. Mas tem que se posicionar, irmão. Tem que se abrir, irmão. Tem que abrir a mentalidade, evoluir. Ouvir as pregações de janeiro até agora, você vai ver que tem uma sequência que te dá uma linha de chaves inacreditáveis. A Bíblia diz, eu acho isso tão assim. A gente é tão pequeno, tão pecador, tão errante. E Sofonias está insistindo: Deus se deleitará em você em alegria. Ou seja, Ele vai deleitar, não é uma alegria contida, é um deleite, é um prazer. Deus está nos tirando para dançar em louvores com Ele. É deleitar em nós. Permita que Deus se deleite em você. Vou fazer uma analogia na terra. Quando o esposo agrada muito a esposa, respeita, ama, dá carinho, elogia, libera o cartão de crédito, quando chegam os dias, ela se deleita em você. Quando também a mulher faz o mesmo, ela se deleita no homem, sim ou não? Deleite, dias de sorriso, dias bons, é ou não é? Namora mais do que o normal, beija mais, abraça, elogia. É uma vida que você pensa: ai, que negócio é esse? De uns dias para cá. Você deleita no melhor. Deus quer fazer isso. Deus quer deleitar em nós. Deus quer curtir conosco, no sentido de respeito, é claro. E Deus quer viver, memorizar, gerar memórias. Em seu amor, Deus nos renovará. Eu não sei qual a doença, a tristeza, a angústia, mas eu queria que você pensasse agora em um pai chamado Deus, abraçando nós como filhos assustados. Depois de um pesadelo, Deus sussurra em nosso ouvido: calma, eu estou aqui. Amém, Senhor. Para de ver filme de terror e vai ler Bíblia. Deus vai sussurrar no seu ouvido: calma, meu filho, calma, minha filha, eu estou aqui. Sofonias disse: Ele está no meio. Anote no seu coração: o amor de Deus silencia os medos mais profundos. Não sei a profundidade do seu medo, mas se você receber o amor de Deus, silencia tudo. O amor de Deus é maior do que tudo isso. O que Romanos 8, o que nos separará do amor? Profundidade, altura, largura, anjos, potestades, principados. Nada nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele se alegrará conosco com brados de vitória. Quer dizer que gente, cantar com essa turma aqui, qualquer equipe que sobe aqui, cantar com eles é a coisa mais boa do mundo. Agora Deus está convidando para cantar Ele com a gente. Que imagem poderosa, gente. A gente tem que tirar as cascas, a gente tem que tirar a dureza que a vida coloca em nós, e nós temos que achar isso, enxergar a grandiosidade de um Deus poderoso que é cantar, dançar e deleitar conosco. Vai para o secreto, volta para o secreto logo, quebra tudo, fecha, desliga o celular, não tem secreto com o celular ligado. Começa a buscar, começa a falar, começa a adorar, ligue o louvor, mas vai fazendo todo dia, você vai se surpreender. Irmão, não tem erro, quando você vê, você está assim no quarto, ó, um balé celestial, você está envolvido pela glória. Quem tem saudade? Como é que é aquela música que eu nunca sei? Quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar, sabe viver, estiver. Glória de Deus. Eita glória! Aplauda Ele, o Rei dos Reis. É a Ele, o louvor é dEle e para Ele. Ele está em nosso meio, Ele habita. 2026 será o nosso ano.
Ei, aleluia! Que mais poderosa, eu não paro de imaginar o Deusão dançando, se alegrando, cantando com a gente. Acho que comigo ele não vai querer cantar não, mas a gente canta em silêncio. Sou muito desafinado. Deus, em sua alegria por nós, irrompe em canto. Deus não quer só sorrir para nós, Ele quer cantar conosco. Porque Deus mora no meio, Ele habita no meio dos louvores. Como isso muda o 2026? Significa que entramos no ano novo, não somente tentando agradar um mestre exigente. Não mais essa visão. A visão para 2026 é filhos amados que bebem da fonte celestial. Seu valor não está na sua performance, mas o seu valor e o meu está na posição que estamos nele. Quanto mais íntimos com ele, maior é o nosso resultado. Maior é a leveza, maior é a cura, maior é o livramento, maior é a revelação, e aí por diante. E aí por diante. Que possamos responder a este amor com entrega, com confiança, com adoração. É isso que Ele espera. Se entrega a esse amor, se entrega a esse Deus que quer deleitar em nós, com confiança e adoração, sabendo que somos amados por um Deus presente e poderoso para salvar. Lembra que a palavra salvar é libertar, é curar, é transformar e etc. Ele é incrivelmente terno, que se alegra e canta conosco. Seara Viva, como você vai entrar 2026? Com medo ou sem medo? Só pedindo ou buscando intimidade? Só querendo o que as mãos de Deus te dá? Ou como Moisés, eu quero ver a tua face? Eu quero ver a tua glória. Eu quero o que o Senhor é. O resto é lambuja. Ou você vai entrar com a promessa de Sofonias gravada no seu coração. E aí, grava. Chega em casa e lê. 3 capítulozinhos. Quando eu gravar Sofonias e viver ele, será um ano onde em cada passo eu terei convicção que Deus está comigo. Um ano onde diante de cada desafio eu vou lembrar que Ele é poderoso para me dar vitória. Um ano onde mesmo nos dias mais sombrios, onde eu estiver mais fraco, indignado, eu aprenderei a silenciar as vozes dentro de mim, para captar as canções de alegria que eu cantarei com o Senhor. E você também. Mas tem que mudar a mentalidade. Eu tenho insistido o ano todo, tem que mudar a atitude, tem que mudar posicionamento, tem que se entregar de verdade. Essa é a promessa, esse é o nosso Deus. E este será o nosso grande ano, 2026. Se praticarmos, amém ou não? Se vivermos. Que seja um ano para nós não definido pelo medo, mas embalado pelos cânticos do Senhor. Fique de pé, por favor. Lembre-se, Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio. Eu senti saudade lá onde eu preguei, ninguém falou, que eles queriam jogar pedra em mim lá. Eu vou levar 20 ônibus, estou alugando. Vocês são diferentes, isso é brincadeira. São diferenciados, maravilhosos. Alguém quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem alguém que abraçar esse Jesus, dançar essa sinfonia com Ele? Ou reconciliar, voltar com seus dons e talentos? Se tiver alguém, levanta a mão assim, correndo, fala, eu quero Jesus, eu quero voltar. Se não tem ninguém, amém. Nós vamos cantar. Mas canta um negócio alegre. Paulo Henrique do início aqui. Põe esse povo para dançar com o Senhor. E nós sabemos que o sextudo aqui tem essa condição. Qual o seu nome? Tatiana? Reconciliar ou confessar? Reconciliar. Decisão sábia.
Essa decisão hoje muda todo o seu 2026. Não quer dizer que não terá lutas, mas as lutas ele estará aí de novo. Não quer dizer que você não terá desertos, mas ele estará aí de novo. Você vai passar tudo mais aliviado. 2026 terá tentações de novo, mas ele está dizendo, me chama que eu te darei o livramento. Lembra disso, Tatiana? Se você permanecer, o seu chamado vai florescer no final do ano. Fala assim comigo, eu, Tatiana, te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, perdão por tudo que eu fiz, que eu vivi, que não te agradou. E eu quebro qualquer contrato, consciente ou não, com o mal. Espírito Santo, me guia, me ajuda a nunca mais sair dos caminhos. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Reconciliada está, abençoada está, em nome de Jesus. Mulheres, cuidar dela. Cadê as mulheres, pastoras? Cuidar, hein? Vamos dançar com o Senhor! Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Coração, só desejo de ser tua. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Vamos para o povo, só povo, só coração. Só desejo de ser suas mãos. Nada poderá
nada. Nada poderá parar em ti como tudo você dá. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia! Ah, como eu ia te falando. Essa presença doce e maravilhosa. Seja comigo e com você. Sua casa é minha casa. Todos os dias da nossa vida. Vá na esperança, na fé e na convicção. O Senhor está em nosso meio. Com bom livramento, com a sua força e com a vitória. Eu vos abençoo em nome de Jesus.